Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre técnicas para fazer novos clientes e saber também cobrar desse cliente, até para não transformá-lo em ex-cliente. E para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o José Carlos Teixeira Moreira, que é presidente da Escola de Marketing Industrial. José Carlos Teixeira Moreira, desde já, Milton, muito obrigado por mais uma vez obrigado. estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, Milton. Muito prazer estar aqui. Eu comentei aqui que nós íamos falar sobre técnicas para fazer novos clientes e saber cobrar desses clientes para que ele não se transforme em ex-cliente. Clientes. É um risco na hora de fazer a cobrança de ele se transformar num ex-cliente? Sem dúvida, sem dúvida. Até porque cobrar é muito ruim, né? Cobrar. Eu acho que as companhias que vão melhor, elas não cobram, né? O ato de cobrar é ruim. O Na que? nossa cultura, então, é péssimo, né? Mas Chegou um aí, cobrador aí. pois é, mas e aí, faz o quê então? Então, a gente andou estudando isso, na verdade, sofrendo com isso há tantos anos, né, que a gente trabalha. E criamos até um binômio curioso, que é o clientar, que é a arte e ciência de fazer clientes, e o apressar, com C cedilha, que é a arte Hum. e a ciência de fazer preço. Como não existe nada de graça na natureza, nada de graça, tudo tem um preço. Isso não é ruim, não é que a natureza nos cobra, é o preço da sua escolha, né, né. Um preço que vale a pena, né. Então, o apressar, ele é decorrência do reconhecimento daquele cliente em função daquilo tudo que foi feito por ele, sabe. E você levar em conta essa dimensão é riquíssimo, porque aí não tem o conceito de cobrar, tem o conceito do aplauso que vem, como se o pagamento fosse uma das demonstrações do reconhecimento, né. Então é mais um processo até emocional, psicológico fantástico, né. Agora é óbvio que se você não cobra, ou na verdade se você não põe um preço, você na verdade inverte a situação da própria natureza, porque tudo que está acontecendo teve um preço. Você pode não estar pagando, mas alguém vai pagar, né. Então é interessante isso. Mas a gente tem essa dificuldade de cobrar ou de pôr um preço no serviço, no produto, seja lá no que for. Isso é cultural? Um pouco é, sabe, eu acho que um pouco é. É um pouco um certo sentido meio servilista que a gente tem, sabe, eu acho que é um pouquinho da nossa cultura. Tanto é que grandes empresas, e empresas pequenas também, elas exageram nos serviços aos clientes que fazem e acabam sendo serviços a fundo perdido. Eles assim: "Eu preciso fazer isso, para o sujeito poder pagar aquilo que eu estou achando que ele deve", sabe, é muito Uhum. interessante. Quando na verdade um cliente faz o preço muito antes de você falar o preço. Qualquer lugar que você entra, em função de toda a tua experiência de vida, você já sabe um preço por dentro. Fala: "Esse restaurante aí eu já sei mais ou menos quanto custa. Esse hotel, eu já sei mais ou menos quanto custa, né. Essa corrida de táxi, não sei o quê, eu já mais ou menos imagino quanto custa. Este é muito engraçado, este médico mais ou menos eu sei quanto custa, porque cada um de nós tem uma espécie de bolsa, uma cesta de coisas que a gente valora na vida, em função da nossa história de vida, do berço, de onde a gente veio. Suponha que fosse possível a gente edificar essa cesta de valores, como se fosse uma cesta de Natal cheia de coisinhas. E você fala: "Engraçado, esse daí é o mundo do que tem valor traduzido em preço desse sujeito aí". E se a gente conseguisse identificar isso, você pouparia muito o processo de cobrança, porque o preço já era montado consistente com aquela bolsa de valor que a pessoa tem, E entende? existe uma estratégia para que eu identifique isso no meu cliente? Sim. Sim, é muito interessante. Dentro do processo, o binômio é inseparável. Clientar e apressar são inseparáveis, né? Que a clientar é a arte de fazer cliente. As pessoas são muito tocadas por valores da vida, por coisas que vieram de berço e coisas que eles viveram. Então, você conhecê-lo neste nível, que não é perguntando, ajuda muito. Você fala de onde ele veio, olha a vida que teve, olha o que significou esforço e tal. E a outra coisa é o plano de futuro. Porque 70% do tempo que você está conversando com alguém, ele não está te ouvindo. 70% do tempo ele está fazendo um plano de futuro, falando: "Ah, isso que esse menino está falando, serve para aquilo que eu vou fazer". Dali a pouco ele foge e fala assim: "Eu vou esperar ele parar de falar, vou pegar o celular, ligar para o Jurandir e não vou no churrasco sábado que vem, eu prefiro ir para a praia". Uhum. Você está fazendo um plano de futuro. Uhum. Então na hora que você consegue compartilhar o sonho de futuro, você percebe o significado que tudo aquilo tem.
E as pessoas pagam pelo significado e não pelo que é. Nem a roupa que uma pessoa comprou pagou pelo preço. Como diz no interior de São Paulo, onde eu fui criado, em São José do Rio Preto, minha querida cidadezinha, que eu fiquei lá até 14 anos de idade, 15. A gente compra essa roupa porque ela orna para nós. Uhum. Não é pelo preço. Orna. É. Ornou. Combinou, né? Então, as pessoas compram as coisas que combinam para ela naquilo que toca profundamente ela. E há umas outras coisas que ela compra por conveniência, né? Aí a conveniência está mais ligada à variedade, facilidade, num clique de mouse resolve, num cliquezinho Uhum. de treco. Tá? Por que geralmente nós erramos nesta arte de fazer o preço, de precificar algo? A grande parte das experiências que eu tenho tido ao longo desses quase 50 anos que a gente trabalha com essas coisas na área entre empresas, que é a nossa área é bem marketing industrial, é porque eles usam parâmetros, sabe, que foram considerados imutáveis no mercado. Eles dizem assim, ah, ah, normalmente se cobra tanto. Eu me lembro de uma construtora, falou assim, olha, normalmente numa construtora se cobra tanto por metro quadrado, o chamado normalmente. Uhum. A outra é assim, não, a concorrência cobra isso daí. E às vezes a outra coisa é a coisa mais danosa do mundo, por exemplo, que muitas escolas, e inclusive boas, fazem, né? Elas pagam o professor por hora. Então o professor bom, aqueles que os alunos fazem fila de espera, ganha a mesma coisa que aquele professor que não é bom. Porque a métrica de pagamento é a hora, que foi a coisa do início da Revolução Industrial. Pô. Como é que você pode medir, né, o talento humano por hora, caramba, né? Enfim, então existe uma série de razões. Mas a mais frequente tem sido a concorrência. Eles dizem assim, não, porque os concorrentes cobram tanto, então eu vou botar tanto, entende? Como se algum concorrente tivesse interessado mesmo no sucesso do outro concorrente, né? Então, precisa de uma certa coragem, mas acima de tudo, eu acho que uma certa, eu diria, consistência com aquilo que está sendo feito, né? Então, a métrica que deveria medir não é só quantitativa, ela é também por evidências. Eles estão gostando tanto. Olha que coisa maravilhosa. Nesses casos, quando é muito bem feito a forma do cliente ser tratado e ser, eu diria assim, conquistado e ser, ele se sente bem reconhecendo. É muito comum o cliente dar quase que como se fosse gorjeta por alguma coisa boa, mesmo Uhum. entre grandes empresas. Agora, há metodologias de você deixar isso mais claro, principalmente em companhias que têm departamentos de suprimentos, medidos por quanto expolia o fornecedor, que é uma pena. Pô, explica melhor essa história Oh, aí. caramba, é terrível isso. Hum. Há muitas empresas que medem o desempenho dos seus compradores, quanto mais eles conseguem de desconto dos fornecedores, quanto mais expoliam. E você sabe, se você mede um cara de maneira estúpida, ele age de maneira estúpida, né? Então aí fica mais difícil. Então o ideal é ter uma forma de você quantificar tudo aquilo a mais que está sendo feito, quanto valia se não tivesse. É o valor pela ausência. Explica bem aí. É Para aí. interessante. Como é que se calcula esse valor, então? Pela ausência. É Pela assim, pela ausência. ausência. Então, suponha, você tem uma empresa, eu vou falar do caso bem de empresa. Claro. Uma empresa vai e faz uma porção de coisas para o cliente para aprimorar o resultado que ele espera muito antes dele saber pedir daquilo tudo que você fez, que é foco do cliente, né? E você pode medir com a classe. Nós estamos fazendo essa assistência prévia no projeto. Isso aí está conseguindo uma quantidade fantástica de dinheiro a mais que está sendo dado. Esse aqui, Você vai somando isso, pedacinhos por Uhum. pedacinhos. E aquilo lá, uma parte daquilo você já incorpora no preço. Quando o cliente fala assim, nossa, mas está muito caro isso que vocês estão falando. Você diz assim, mas você está comparando isso com o quê? Como assim? Não, você achou caro comparado com o quê? E é muito interessante porque ele começa a comparar com os padrões que tem. Você fala, olha, mas teve mais isso aqui que fez vocês economizarem tanto. Se não tivesse isso, teriam que comprar. Fez isso aqui, papapá, papá. E não depende do que está sendo vendido. E você sabe que geralmente essa pergunta é tão fatal porque o sujeito tem que explicar o comparado por quê. E há um caso de que muitos desses bons compradores não querem fazer isso com o fornecedor, mas eles ficam sem argumentos para chegar dentro da direção e explicar por que estão pagando mais. Porque ele não está pagando mais, ele está recebendo mais. Então é parte do processo de você ter realmente respeito pelo cliente comprador, dá para ele argumentos de por que aquilo está sendo cobrado mais, porque ninguém está querendo espoliar ninguém, entende? Uhum. Agora, eu acho que a nossa formação foi um pouquinho mais servil, sabe? Ah, vende mais barato. Você conta assim, está começando, vende mais baratinho, depois você sobe o preço. Aham.
Já é o olhar enviesado para Total. essa questão e que já vai atrapalhar nesta Tudo. relação com o seu cliente. E sabe de onde vem a palavra desconto? Hum. De desconfiança. Vai dar um desconto, meu. Então as empresas ficam brincando assim, eles sobem o tanto para dar o desconto para não sei o quê, né. E isso sofre, isso vale muito também para, sabe, profissionais liberais. Pois é, até aí, eu queria pegar o seguinte ponto, porque a gente fala sobre cliente, fala sobre cobrar, e geralmente quando a gente fala sobre esses termos, a primeira imagem que vem à cabeça é uma relação mais comum de compra e venda. Varejo, na loja que você vai, até uma empresa comprando um produto de outra. Mas você defende a ideia, Zé Carlos Teixeira Moreira, que, na realidade, todos nós temos algum tipo de cliente, independentemente da função que exercemos ou do setor que trabalhamos. Exatamente. Eu acho que o ato de servir que nos torna melhores na vida, porque o servir faz também até para a saúde, primeiro para a alma, né, ele implica para quem, não é? Entende? Todos nós, eu acho maravilhoso isso que você colocou, porque todos nós temos um cliente. Você sabe que eu acho que esse conceito de clientar e apressar devia fazer parte de cadeiras do primeiro grau já da criança, para a gente aprender a fazer isso, porque o ato de servir, ele é o que engrandece nós todos, né. Mas não é o servir, no sentido, é poético, mas não é no sentido não só material, porque padaria não aceita o servir. Se eu chegar na padaria e falar: "Olha, eu ajudo todo mundo, eu faço o melhor que eu posso na profissão", eles acham errado, eu pago o pão, aí eu compreendo, eu pago o pão. Então esse binário que tá, o ato de servir e ter um reconhecimento em parte em dinheiro, porque o maior reconhecimento que uma pessoa tem, e isso vale para a empresa fora, primeiro é credibilidade. Uhum. Credibilidade é a porta de entrada. Segundo é relevância. Eu estudo a matéria que eu gosto e passo a ter acreditabilidade. Então, o que eu falo sobre aquilo, todo mundo responde. O terceiro é a preferência do cliente. Preferência do cliente. Nossa, é a coisa mais fantástica. Não ter preferência do cliente. E o quarto é aquilo que faz quebrar uma empresa. O que faz quebrar uma empresa não é falta de lucro, é falta de caixa. É não ter o dinheirinho no final do mês para pagar as contas. Isso vale para mim, como profissional, para nós todos. Eu tenho que cuidar disso. E por último, e nem por isso menos importante, é uma sobra para eu poder aumentar o meu patrimônio, para eu poder investir, para eu poder estudar. Então, a gente acha que esses 5 aspectos começam de cima para baixo, não de baixo para cima. Uhum. Então, uma das coisas que fez gente cobrar errado foi começar de baixo para cima, Querendo lucro já. querendo lucro. Como se o lucro não fosse o resultado que precisa ser gerenciado dessa escala muito mais importante, que é credibilidade, relevância, preferência do cliente, caixa exemplar, né, e lucro. É Me interessante. permita pegar aqui algumas perguntas que estão Por sendo favor. encaminhadas Por pela favor. internet. Uma delas é do Emerson Dias, que está no Facebook, e pergunta o seguinte: os preços não obedecem às regras de mercado? Então, primeiro, me desculpe, eu não sei nem o que é mercado. Eu trabalho há 50 anos, mercado para mim é o Ceasa, a casa do meu amigo, Casa Santa Luzia, aqui em São Paulo. Lá. Eu não sei o que é mercado. Mercado é bom porque quando eu era vendedor, comecei, quando a gente não queria trabalhar, eu falei assim, estou indo no mercado. Ninguém sabe onde é, né? Então, na verdade, nós fazemos a atração. Uma empresa boa, um profissional bom, cria um campo de atração, um campo de valor. Tanto é que quem faz clientar bem feito e apressar não precisa vender, porque o cliente é que compra. Ele se sente parte da família. Então, o mercado foi uma escapatória que se criou para dizer o seguinte: olha, o mercado cobra tanto. Então, até que havia, me lembro no começo da minha carreira, havia um curso que eu fiz, houve um curso que eu fiz que o cara dizia o seguinte: pergunta para o cliente quanto ele quer pagar por alguma coisa. Imagina se eu quero pagar alguma coisa sem saber nem o que é. Você imagina o Steve Jobs, na hora que chegou lá para um comitê e falou: eu tenho esse aparelhinho telefônico aqui, eu vou vender por 10 vezes o preço de um telefone. Você está louco? Como? Porque o 4S, quando saiu, já era 10 vezes o preço do Nokia ou do Nokia, que era o simples, entende? Eu acho que assim, a gente constrói o campo de valor. Outra pergunta aqui é da Cláudia Leite, e aí vai ao encontro do que você pensa. O que vem primeiro, o preço do mercado ou o valor do seu serviço? Aí ela até brinca, os ovos ou a galinha? O preço do mercado, engraçado. Eu não sabia que o mercado tem preço, mas eu entendi o que você falou. Quer dizer, preço que os concorrentes fazem aquilo. Uma boa companhia, ela é percebida como única naquela área, mesmo que ela faça uma coisa igual. Por exemplo, para você fazer um novo restaurante de frutos do mar, não precisa começar inventando camarão e polvo. Você pega os melhores e faz de um jeito que só você faz. Então, o valor percebido que você consegue, com que as pessoas percebam, obviamente, né? Porque percepção, valor é percepção, não é preço. Ele é o grande campo
que faz com que lá dentro você, com integridade, porque preço tem piso e teto, você não pode nem abusar para baixo que não pague as contas, porque aí é o pobre que vai pagar. Toda vez que uma empresa não dá lucro, quem paga é o pobre, né? E nem pode passar lá em cima, o que significa usura ou qualquer outra coisa. Esse equilíbrio é uma arte, né? Então, esse campo de valor dita, as boas empresas viram preço referência. Uhum. Impressionante. E aí os concorrentes seguem a companhia, sabe? Então, a melhor empresa de cobre no Brasil virou preço de referência. Melhor empresa de, sei lá, de engenharia virou preço de referência. Preço de referência. A melhor instituição virou preço de referência. Não é preço de referência para baixo, preço de referência para cima. Agora, isso não significa que você não deve fazer o possível para ter os custos mais éticos possíveis. Eu digo custos que não geram pobreza. Você disse o seguinte, que se baixar demais o preço, quem paga é o pobre? Por quê? Porque a sociedade é assim, porque por isso que não existe empresa sem fins lucrativos. Toda empresa tem que ter fim lucrativo. Quando fala sem fins lucrativos, é um recurso que na legislação para você não pagar imposto, ela tem que ser superavitária, inclusive para repor a integridade dos ativos, né? E quando você não o faz, você lança a mão de dinheiro do governo ou de alguma coisa e depois você não paga, inclusive. Por isso que é terrível. E isso é tão grave que as empresas, você conhece, nós todos conhecemos bem, que têm dificuldades porque não sabem fazer o seu processo, quando elas precisam de dinheiro, elas têm as melhores taxas nos bancos. Mas eu, como pessoa física, não tenho melhores taxas no banco. Então, eu acho, por isso que o primeiro documento que a gente assina quando faz uma empresa chama contrato social. Significa assim, a sociedade permite que eu exista, porque com ela, comigo, ela será melhor. Então, sociedades mais desenvolvidas impedem empresas que dificultam a vida, que prejudicam, entendeu? Então, essa visão é um traço meio filosófico do processo, né? E que, às vezes, não é muito abordado por aí. É muito interessante porque você comentou dizendo o seguinte, as relações geralmente ficam as relações de trading. To trade significa negociar, né? Negociar. E o mais incrível é que quando você coopera com o cliente, não é sendo bonzinho a fundo perdido, é dentro da coisa da realidade. Lembrando que a empresa tem um objetivo econômico, ela precisa pagar as coisas, né? Quando você faz isso, a cooperação, quando predomina, não tem negociação. A negociação de preço, pela pesquisa que nós tivemos há muito tempo, já é muito antigo, é o 7º lugar numa relação. Numa relação comercial, Cooperada. fica em sétimo 7º lugar lugar. o preço. É o preço, se discute a coautoria do processo, o grau de resultados esperados de ambos os lados, o equilíbrio, né? E no final o preço. Em alguns casos não tem nem o preço. Como é que fica? Nós temos casos, vários, né? Tem vários exemplos, onde quem botou o preço foi o próprio cliente que botou o preço para o fornecedor. É a coisa mais incrível. Nós pusemos o preço, tá bom, pode pôr. Porque havia um clima tão de cooperação que o sujeito se sente mal prejudicando. E ficava legal. E nós temos um caso dramático, sabe, que me chamou primeiro há muitos anos a atenção, foi mais de 30 anos atrás, mais de 30. Na época até a gente era consultor de uma companhia aérea chamada Rio Sul, que era um encanto, e aí aconteceu um negócio bem engraçado, né? Um diretor foi para a Inglaterra e foi conhecer o Vasos Michaels, que eu não sabia quem era, que tinha montado um restaurante chamado Just Around the Corner, que ficava lá num lugarzinho de Londres, né? E você sabe como é que era? A coisa mais linda do mundo, o cardápio não tinha preço. Você pedia tudo, vinha tudo melhor. Depois vinha a nota em branco para você pôr. Eu fui visitar, eu trouxe fotos, até que tudo. Virou um acontecimento, que era o caso mais dramático do sujeito dizer o seguinte, só vem aqui cliente. O senhor Vazos, me diga uma coisa, mas não entra alguém aqui que pede lagosta, pede o melhor vinho, que tinha uma adega honestíssima, e não paga nada? Ele falou, não tem. Mas se acontecer, mas ele não é nosso cliente. Porque aqui só vem cliente, seu Zé Carlos. Como é que o senhor veio aqui? Olha que interessante. E você sabe que depois deu origem até aqui em São Paulo a um senhor chamado Luiz Freitas, que já faleceu, que morava lá na Granja Viana, a família da Mora. Ele fazia pizza em casa, os amigos iam, e virou a tal da pizza, que você vai lá e você... É um exemplo, a família leva a criança para ter exemplo de civilidade. Porque você que preenche o que comeu lá e paga. Funciona até hoje. Fica numa ruinha perdida, né? Confiança. Eu acho que confiança é o seguinte, as pessoas são generosas. As pessoas, diante de algo que faz bem para elas, elas agem de maneira muito legal. Criança é o primeiro exemplo disso, sabe? Isso vale até para um posto de gasolina, quando os frentistas são inegavelmente ligados, você dá gorjeta a mais. Aliás, o Vasos Michaels falou isso para mim. Sabe, Zé Carlos, eu comecei a notar que as pessoas davam pompudas gorjetas. Então eu falei, por que nós estamos botando preço? Eu falei, mas que preço eles põem aí, seu Vaso?
muito mais do que eu poria. Olha que barato. Foi lindo. Pena que ele faleceu. Eu até tentei trazê-lo para o Brasil muitos anos atrás, né? Uhum. Enfim, então eu acho que o clientar e apressar, eles são inseparáveis. Na medida que você tem a arte de fazer clientes, o preço vira aplauso, não vira cobrança. E sabe, eu não gosto muito do termo cobrança. Você sabe o nome que dá. Tivemos que contratar um cobrador, tal, né? Eu acho que é meio interessante. Agora, há empresas, né, que elas fazem diferente. Elas predominam a visão financeira, porque quando predomina uma visão financeira numa instituição, é o começo do fim, sabe? Ter a visão financeira é fundamental. Nós todos temos que ter, mas predominar é terrível. Porque quando predomina, eles confundem austeridade com mesquinharia, entendeu? E aí a predação total, sabe? É tristíssimo, né? Zé Carlos, pergunta da Bianca. Já é complicado colocar preço em produtos, mas normalmente leva-se em consideração aí material usado, acréscimo da mão de obra, etc. Pior ainda é colocar preço quando se trata de prestação de serviço. Que medida se deve usar num caso de prestação de serviço? Então, no outro também não é meio insumo custo-margem, que é uma coisa meio básica para botar preço, ninguém usa. Isso é só para ter em casa. Para saber, ó, não pode vender menos, a gente quebra. Geralmente se trabalha por preço por valor percebido. Em serviço é mais fácil, né? Porque depende do impacto que aquilo tem no plano de futuro da pessoa, entende? Então, por exemplo, suponha assim, eu vou num médico, sei lá, eu estou pegando casos mais dramáticos assim. Então, quer dizer assim, você não começa perguntando para ele, doutor, eu tenho um negócio assim, quanto é que o senhor cobra, né? Eu vou escolher o melhor dentro daquela possibilidade minha e eu me sujeito ao que ele cobra. Se ele for um cara ético, não é isso que você vai discutir. Então, você chegar assim para o sujeito e falar assim, olha, minha mãe tem um problema no coração, estou vendo vários médicos para ver qual é o mais barato. Quer dizer, não é assim. Então, o que impacta na indústria da confiança, o serviço, é muito mais fácil, porque você consegue perceber o impacto que aquilo tem e a bolsa de valores que aquele... Eu não gosto do bolsa de valores, confunde. É assim, aquele conjunto de coisas que ele sempre valorizou na vida. Né? Aquela sacola de valores. Aquela sacola. Ponto. É o melhor. Para não confundir com a bolsa de valores, até para fugir dessa ideia. Mas o drama nas companhias, a Bianca foi especial nessa pergunta, é porque todas têm uma espécie de paradigma em casa, dizendo assim, olha, cobra-se tanto por isso. Teve um caso um dia desse que você não vai acreditar. Foi típico de serviço. Eu vou contar, só não vou dar o nome. Tá bom. Mas um professor querido, um dos maiores especialistas brasileiros em psicologia do trabalho, mas é impressionante esse cara, brilhante, me liga lá um dia desse no meu escritório, um banco desses grandes. Ô Zé Carlos, o diretor do banco, você conhece fulano e tal? Eu falei, lógico. Sabe o que acontece? Acontece que nós estamos com um programa imenso aqui, de mudança cultural, de não sei o que e tal, e nós contratamos fulano de tal. Eu pensei até que ele ia perguntar o que eu achava né? Eu falei, nossa, mas esse cara é ótimo. Você podia fazer um favor para ele? Eu sei que você é amigo dele. Eu falei, muito obrigado. Você pode pedir para ele cobrar mais caro? Eu falei, desculpe, você podia pedir para ele cobrar mais caro? Eu falei, sabe o que é, Zé Carlos? Nós temos um mega programa que ele apresentou. Ele cobrou um preço que eu não consigo dizer aqui dentro que ele é capaz de fazer. E você sabe o que eu liguei para ele? Eu falei, meu amigo, ele falou, Zé Carlos, eu cobro o que a Getúlio Vargas paga por hora a aula. Eu falei, mas peraí, meu amigo, aquilo lá tem um impacto. Né? Você sabe o que aconteceu? Ele não subiu e não ganhou o negócio. E não ganhou o negócio. Que doido, não? Então você vê um preço fora do compromisso, é um serviço, hein? Fora de um compromisso do valor esperado, tem que ter tem que ser compatível com o porte. Zé Carlos, deixa eu entender só uma coisa aqui. Quantos anos você está nesse mercado aí? Olha, do B2B, eu não sei se vocês iam perguntar, essa é a pior pergunta. Eu estou há 50 anos, você está entrevistando um dinossauro aqui. Imagina. A escola de marketing industrial existe há quanto tempo? A companhia de consultoria que eu tenho é 34. A escola eu fundei há 15. Há 15. Nessa carreira toda aí, a forma de fazer clientes e de apressar mudou muito? Olha, agora eu sou um pouco parcial para falar. Passaram por nós lá até agora 31 mil executivos ligados a companhias que nós temos projetos. São grandes empresas aqui de São Paulo, mas também em todo o Brasil. Essas companhias que são embebidas do conceito de empresas válidas, são companhias que a sociedade aplaude, tem o lucro como justa paga pelo que faz, eles não têm tido muito esse problema. Pelo contrário. Agora mesmo está saindo uma construtora nova, que tem só 4 anos, está batendo todos os recordes na crise de prédios absurdamente sofisticados comerciais. E os preços não seguem nenhum preço do chamado mercado. Mas é tudo baseado em valor percebido.
E é um absurdo o crescimento. Virou um nome fantástico, né? E então, essas companhias, embora tenha que dar um desconto, porque a gente está muito próximo, eu sinto que navegam com mais facilidade nisso. Embora, às vezes, são contaminados por caras que eles trazem de fora, executivo novo, que vem de outra companhia que tinha outra realidade. Ele chega em casa e começa a atribuir que se abaixasse o preço, vendia mais, entendeu? E aí tem puta trabalho de informação e tal, né? Mas aí eu pergunto o seguinte, mas o tipo de relação mudou entre as pessoas que levaria a mudar até a questão do valor percebido, de qual é o valor realmente percebido? Esse olhar das pessoas mudou ao longo desse tempo ou isso permanece? Eu acho que mudou bastante assim, porque tudo está movido por esperança, né? E a esperança tem duas dimensões. Tem o esperar, que é do departamento da certeza, e tem o esperançar, que é da incerteza. E eu vivo no mundo da incerteza, porque eu trabalho com companhias, empresas, que dependem de investimento, depende de muita coisa. E esses atos são regidos pela incerteza. A grande maioria dos executivos que eu conheço navegam no esperançar. Uhum. Porque o esperar é assim, eu espero que seja aprovada a Previdência, tudo bem, mas o esperançar é o drama para investimento. Porque a gente já foi aprendendo, e macroeconomicamente, você deve conhecer isso até muito melhor do que eu, é assim, o crescimento de um país ou de uma organização é fruto de investimento, não de consumo. O consumo, quando você faz alguém consumir mais, você só aumenta a inadimplência. Agora, para eu poder crescer, eu preciso investir em conhecimento, investir em equipamentos e tal, entendeu? E esse investimento é regido pelo esperançar, que é do departamento da incerteza. E eu notei que, como dizia já o Alvin Toffler tantos anos atrás, como o futuro não é mais aquilo que costumava ser, acho ótimo, isso faz mais de 40 anos que ele falou, eles estão navegando no esperançar. E o esperançar, eu acho que é movido pela intuição e por acreditar, sabe, de coisa. Porque não tem uma explicação lógica, né? Como é que você vai explicar? Não, investe nisso, investe naquilo, né? Eu tenho sentido eles terem um pouco mais à vontade no esperançar. E aí eu acho que eles levam em conta 4 dimensões que eu acho geniais, né? Que elas vêm da Cabala, que é a dimensão física, que é no fato da coisa material, a dimensão do emocional, que é do mérito, eu tenho mérito para isso, do conhecimento, e existencial, que é realmente que isso aqui é um legado que eu tenho que deixar. Eu sinto que esta conversa é muito mais presente, a ponto de você ter visto, né, Milton, nos últimos anos, a importância dos filósofos, que não era tanto assim. Eu me lembro quando eu fui diretor de companhia, fui presidente de algumas empresas multinacionais, não se falava de um filósofo assim, né? Eu sou amigo de grande parte deles lá de longa data. Você veja agora, eles estão todos, e jovens querem, né? Eu acho fantástico isso daí, porque as empresas que vão melhor, eu acho que elas reúnem filosofia, ciência e arte, que formam o conceito do certo, do verdadeiro e do belo, né? Então essas companhias têm mais espaço para discutir isso. Hoje os planejamentos estratégicos que eu tenho participado levam em conta essas dimensões mais, eu diria assim, eu acho que até invisíveis. Olha, eu acho assim, o futuro está no vínculo, o futuro está na construção do invisível. Tanto é que uma companhia nova hoje, ela tem no dashboard assim, de administração a gestão do visível e a gestão do invisível. O invisível é muito mais próspero do que o visível, porque o visível muda a cada momento, né? O visível, quem cuida é a tecnologia. E a tecnologia muda a cada instante, né? Você compra um equipamento, na hora que recebeu, já é obsoleto. Agora, o que é o invisível? É a solidariedade, é estar junto, é eu fazer parte do seu plano de futuro, é, na verdade, eu estar me empenhado. Por exemplo, eu preciso estar para o cliente, não é com o cliente. Tanto é que lá em casa a gente usa dizer people for people, não é exatamente só people to people. E então, isso aí hoje tem sentido, sabe? Tem sentido. Os menininhos de startup, eu tenho tido contato com muitos, né? A grande preocupação deles está em saber clientar e apressar. Porque só a parte tecnológica não dá conta do próprio futuro, né? E essa matéria eles não têm, sabe? É impressionante. Não consta do cardápio das escolas. Sem dúvida. Outra pergunta aqui. Confiança deve ser o maior foco, mas o que fazer quando está se iniciando um negócio? Quando ainda não tem uma clientela, não se pode se apoiar nessa relação. Então, para poder ter a clientela, tem que ter valor. Porque movido pelo valor que você constrói, a pessoa vai aonde você estiver. Assim como o bom médico, se ele mudar o escritório para outra cidade, o cara vai atrás, né? Então é muito interessante. Eu sempre brinco com casos assim, aquele conceito que você tem que estar mais próximo é só por conveniência. Que você vai onde tem valor, né? Então, um menino que tem valor, uma menina que... Porque todo mundo tem valor, né? E se que ela leva a sério aquilo lá, né?
ela passa a criar uma energia absurda. Todo mundo fala, você conhece fulano? Você conhece fulano? Veja lá, tal. Porque a percepção de valor não é digital, é analógico. Tá É certo. engraçado isso, né? É O próximo. digital me dá uma certa pasteurizada em tudo, né? Agora, a percepção de valor é analógica. Eu estou com ele, eu sei como é que ele é. Eu sei o que acontece, né? Eu acho que hoje para os jovens está mais difícil, porque houve tudo que houve. Mas, por exemplo, eu me lembro que quando eu fui fazer faculdade, eu tinha 4 opções, né? Engenharia, medicina, administração Uhum. e eu não sei mais, e direito, né? Como eu gosto muito de engenharia, meu negócio é esse, tal, tal. Mas hoje você vê os meninos, pô, tem chance que não tem demais. Agora, todos eles obrigam a entender que precisa construir um campo de valor. A clientela não vem por acaso, a clientela vem pelo valor, né? Agora, eu posso fazer mais baratinho, trabalhar de não sei o quê e tal. Você percebe que muita gente que perdeu emprego, ou mesmo que decidiu sair, montou um próprio negócio, está indo muito bem. E não é exatamente na área que ele trabalhava, né? Mas eles fazem bem feito. Eu conheço uma moça que faz. Nossa, você precisa ver que maravilha. Ela começou a fazer bijuterias de alto nível, virou a maior. Eu estou são pasmos de ver. Inclusive apareceu lá num programa de Innovation Marketing Management, de marketing industrial. Eu falei, mas Juliana Manzini, o que você veio fazer aqui? Nem sabia quem era. Você não pode imaginar. E ela sabe clientar. Tem cliente, sabe? Ela falou, então, Zé Carlos montei isso. Eu fico bobo de ver. E sempre aquela história, sabe? A gente começou sem nada. Aliás, aconteceu uma coisa interessante, um dia desse, um paizinho muito simpático, presidente de uma companhia, falou, Zé Carlos, o meu filho está querendo fazer um negócio muito legal, você podia atendê-lo lá? Eu falei, não sei se ele vai perder a vocação, mas vai lá, né? Conversar, a gente deve fazer isso sempre. E o menininho chegou para mim e falou, sabe, Zé Carlos, eu tenho essa ideia, né? Mas me falta capital. Eu falei, você mora onde? São Paulo. Eu falei, mas São Paulo é capital, É menino. a própria. Não é própria. Zé Carlos, vamos fazer um resumo aqui de toda essa nossa conversa, dessa relação entre clientar e apressar. Como é que você apresenta essa ideia final aqui para todos que estão nos acompanhando, até para que eles fiquem com alguma pulga atrás da orelha, para o que refletir a partir depois deste programa? O clientar tem que ser um objetivo primeiro de qualquer pessoa. De saber fazer quem pode usufruir dos dons que aquela pessoa tem e da vocação que ela tem, transformar esse dom em coisa disponível, né? Isso é. E o apressar é para poder respeitar a natureza. Isto é, tudo que é bom devia permanecer. E uma parte para permanecer é poder ter recursos para tal. E dentre os recursos, o dinheiro faz parte. O dinheiro tem um caráter simbólico quando ele é para um verdadeiro apressar. E tem um caráter diabólico quando é para você tornar clientes reféns. José Carlos Teixeira Moreira, muito obrigado pela Obrigado, sua gentileza de mais uma vez estar conosco Muito aqui obrigado, Will. no Mundo Corporativo. Até Fiquei uma mu- nova oportunidade. Fiquei muito honrado, muito obrigado. Nós aqui agradecemos José Carlos Teixeira Moreira, que é presidente da Escola de Marketing Industrial. Esteve conosco aqui no Mundo Corporativo hoje. Lembrando que o Mundo Corporativo só se viabilizou hoje pelas participações do Guilherme Dogo, do Rafael Furugem, da Bianca Vendramini e da Débora Gonçalves. E claro, graças à sua participação também aqui, enviando perguntas, nos assistindo e colaborando. Nosso convite para que você vá até o nosso grupo de discussões no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN no LinkedIn. Grupo aberto, você vai até lá, publica o seu conhecimento, traga aquilo que você possa ter de mais valor para que outras pessoas também usufruam. Uma boa maneira de a gente compartilhar essa vida que a gente tem. Muito obrigado e até um próximo capítulo do Mundo Corporativo.